Fala galera, Flor na área trazendo mais um conteúdo para você usar no seu dia a dia. Porque se é problema seu, é problema nosso. Quem aqui já se sentiu inseguro antes de uma reunião importante ou então saiu daquela reunião pensando que ela podia ter gerado muito mais valor? Eu acredito que pelo menos uma dessas situações você que está ouvindo esse episódio já viveu. Bom, eu mesma já vivenciei as duas situações muito mais do que eu gostaria. Então, no episódio de hoje, eu trouxe um artigo que me trouxe bons insights e que pode ajudar você também. O artigo é da Harvard Business Review e o título é 10 táticas para manter sua reunião no caminho certo. Para acessá-lo, é só ir no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. Nós sabemos que para uma reunião que ela de fato seja boa, é preciso se atentar a pontos básicos, como, por exemplo, começar e terminar no horário certo, ter uma agenda estruturada e eficiente, papéis claros estabelecidos e aquela diquinha padrão que é pra gente ver se não tá com o microfone aberto, né? Aquele famoso, gente, acabei falando e não tava no mudo, né? Afinal, quem nunca? Mas esse artigo, ele vai um pouco mais longe. Ele promete trazer algumas táticas que vão além de uma questão estrutural, mas sim sobre como os líderes dessas reuniões se preparam para elas e, mais ainda, como que eles se comunicam durante ela. No texto, diz que, como em qualquer projeto de trabalho, o sucesso de uma reunião ele depende do sucesso da comunicação da liderança em questão. E eu, Mayra, vou um pouco além. Eu acredito que uma boa comunicação nos traz muito mais sucesso em qualquer âmbito da nossa vida. Comunicação salva. Comunicação clara salva. Então, bora lá. Vamos ver quais são essas táticas que o Joel Svatsberg tem para contar pra gente. O primeiro ponto é, prepare seus pontos, não apenas uma agenda, mas faça isso com antecedência. Então, uma agenda ele é um roteiro de uma reunião que é útil, mas não é uma ferramenta eficaz para poder transmitir os pontos-chave. Portanto, além de criar uma agenda, conceba e prepare alguns pontos breves mais valiosos com antecedência. E aí o Joe ele traz algumas perguntas que a gente precisa fazer a nós mesmos que vão nos ajudar a desenvolver esses pontos. Então, perguntas como: quais as ideias eu quero levantar nessa reunião? Com quais desafios eu ou nós, ou as pessoas que estão em determinada reunião vão precisar de ajuda? Quem merece elogio? Quem merece ser mencionado? Ou que merece ser mencionado? Que perguntas eu mais quero que aquele grupo discuta e considere? E você trazendo essas respostas para a reunião, você compartilha desde o início, ou enfim, quando surgirem os tópicos relacionados a esses temas. O segundo ponto é, forneça o propósito. Logo no início da reunião, compartilhe o propósito da reunião, o que precisa ser decidido, revisado ou realizado como resultado dessa reunião. E aqui ele diz, evite propósitos vagos como explorar ou resolver um problema. Isso só promete conversa, não ação, não avanço. Até mesmo no Zoom, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, declarar um propósito claro no início da reunião vai ajudar a garantir que ela seja cumprida, ou que, pelo menos, seja verificada até o final da reunião. A terceira tática é, guie seus ouvintes. Os líderes, muitas vezes, iniciam as reuniões com saudações, sentimentos e atualizações importantes. Então, se seus comentários iniciais cobrirem vários tópicos, forneça uma prévia. Ele diz: antes de começarmos, gostaria de cobrir rapidamente o anúncio de previsão da semana passada, os resultados da nossa pesquisa interna e alguns novos membros da equipe que se juntarão a nós em breve. Além disso, use transições internas, entre parênteses. A segunda coisa que eu quero sugerir é Y, e declarações de conclusão, entre parênteses. Como você pode ver, X, Y e Z são essenciais para o nosso sucesso. Ele diz que esse andaime de visualização, transição e revisão, ele ajuda a sua equipe, 1, a saber o que esperar, 2, a seguir você e 3, a entender suas principais conclusões. Gente, eu não sei vocês, mas essa terceira dica me lembra muito aquilo que eu aprendi nas minhas aulas de redação na escola, aquela estrutura básica de faz a sua introdução, nos próximos parágrafos você desenvolve os temas que você mencionou na introdução e logo depois você fecha com uma conclusão. Então, essa dica, essa terceira tática que o Joel traz de guiar os ouvintes ou quem está participando da reunião, me lembra muito esse formato de uma construção básica de uma redação, por exemplo. O quarto ponto, ele diz, esteja pronto para ouvir. Para um líder de reunião, ouvir e parecer ouvir são valores essenciais.
porque, embora o diálogo seja vital, você também quer ser visto como atencioso e apreciador das contribuições dos colegas. Então aqui ele traz algumas dicas rápidas para ouvir ativamente e demonstrar que você está ouvindo ativamente. Então, sempre enfrente seu público e tente manter contato visual direto ao ouvir. Em uma reunião virtual, isso significa olhar para a câmera, não para a grade de pessoas. E mais ainda, né, gente? Isso significa estar com a câmera aberta. O outro ponto é, demonstre que você está ouvindo acenando com a cabeça. Acenar com a cabeça é a maneira mais eficaz de mostrar apoio, porque indica, eu ouço o seu ponto de vista e eu estou comprando o que você está vendendo. Não use o tempo de escuta como uma oportunidade para planejar o que você vai dizer a seguir. Entender mal uma pergunta porque você não ouviu adequadamente pode prejudicar sua credibilidade e confiança. Evite interromper os palestrantes ou terminar as suas frases. Às vezes, a gente pensa que a gente está afirmando o ponto de outra pessoa terminando uma frase para ela. Mas mesmo que isso seja tecnicamente verdade, ainda estamos roubando o seu tempo e nos apropriando do seu ponto de vista, o que é rude. Outro ponto, considere refletir as perguntas de volta para o palestrante antes de oferecer imediatamente sua perspectiva ou começar com uma solução. Por exemplo, entre aspas, eu quero ter certeza de que eu estou ouvindo você corretamente. Você está dizendo que temos muitas reuniões, especialmente às sextas-feiras. Isso está correto? Essa poderosa transmissão de reconhecimento cria confiança e demonstra empatia. Isso também me lembra outra coisa, aquela técnica de espelhar. Para a gente entender e conseguir conferir se a gente está com o nosso entendimento claro do que a pessoa está falando. E dentro dessa quarta tática que ele trouxe sobre ouvir, ele traz mais um último ponto. Finalmente, mantenha a mente aberta e resista ao impulso de defender. Uma reunião é sobre diálogo, não debate. Então, concentre-se primeiro em entender a perspectiva da sua equipe e não fazer contra-argumentos. Aí a gente entra na quinta tática, que é prepare as questões. Nos diálogos entre executivos e equipes, lideranças e suas equipes, podem impulsionar o aprendizado fazendo perguntas de sondagem. Aqui na Harvard Business Review tem um artigo que diz: ser um líder estratégico é fazer as perguntas certas. E nesse artigo, a Lisa Lai, ela afirma que fazer perguntas estratégicas como por que você está fazendo o trabalho que você está fazendo, ou como é o sucesso da nossa equipe, isso pode ajudar os líderes a incentivar suas equipes a pensar de forma mais estratégica. Então, o Joel diz que ter perguntas no bolso também pode preencher algumas lacunas da reunião quando os participantes demoram a fazer perguntas ou precisam de outra pessoa para quebrar o gelo. E aí aqui o Joel, ele traz alguns exemplos de questões, de perguntas, e ele faz aqui um agrupamento entre questões estratégicas, então perguntas como o que você espera alcançar ou como podemos aplicar essa abordagem em toda a empresa. Um segundo grupo, que ele fala que são as questões de reconhecimento, então ele sugere você perguntar quem ajudou você com esse projeto ou como você teve essa ideia. E por último, em terceiro grupo, o grupo de perguntas úteis. Como, por exemplo, o que eu posso fazer para ajudar? Ou quais recursos você precisa para levar o seu projeto para o próximo nível? O que tem muito a ver com a gente entender quais são os impedimentos e se colocar numa posição de quem vai fazer aquilo acontecer. A sexta tática que ele traz, ele fala sobre manter um resumo dos desvios. Às vezes, você pode ficar tentado a deixar sua linha de pensamento para discutir algo que não exatamente está relacionado àquele tema. E se a ideia repetidamente surge em sua cabeça ou é levantada por outra pessoa na sala, em um segundo você se perdeu e está falando sobre alavancar as mídias sociais e no próximo segundo você está falando sobre suas celebridades favoritas do Instagram. Então, essa rampa de saída ela é muito perigosa, porque quando você se arrasta por um tempo, você acaba desperdiçando um tempo crítico. E as outras mentes que estão presentes na reunião começam a vagar. Então, ele diz, se você apresentar ou entreter uma ideia que é apenas tangencialmente relacionada ou sequer relacionada, entre e saia rapidamente, para que você possa retornar aos pontos que veio fazer. Aqui nessa tática que ele traz, eu entendo que vale ouro. É como se fosse um alerta consciente na minha cabeça, que vira e mexe, eu não sei a de vocês, mas a minha tem zilhares de coisas diferentes passando por ela. Então tem mais uma outra dica que eu queria trazer, que não está aqui especificamente nesse artigo, mas que eu acabo usando bastante, pelo menos para mim funciona. Quando surgem pontos que não necessariamente têm a ver com aquele tema da reunião em si, eu vou anotando num papel ou num post-it, enfim, em qualquer lugar,
prestando atenção e mapeando também quem são aquelas pessoas que estão naquele grupo que se demonstraram estar interessadas ou que realmente têm alguma coisa a ver com essas ideias que surgiram na minha cabeça. Dessa maneira, eu consigo estruturar um plano para que, ao fim dessa reunião, eu consiga conectar as pessoas necessárias para poder tratar esses temas que acabaram se desviando no meio do caminho. Isso funciona para mim. Eu não sei se para vocês pode funcionar. A 7ª tática que o Joel traz é: conheça quando você terminou o seu ponto. Ele diz: alguns palestrantes têm uma voz incômoda na cabeça que diz: eles ainda não entendem. Continue falando. Essa voz interior, surgindo da sua insegurança, geralmente está errada. Então não confie nela. Depois de fazer o seu ponto de vista, pare e avance a reunião. Se as pessoas tiverem dúvidas, elas vão perguntar. E essa abordagem também garante que outras pessoas na reunião tenham tempo para falar. Eu acabei de falar que aquela dica 6 ali, a tática 6, vale a ouro, né? Eu tenho que dizer que essa para mim vale diamante, eu nem sei dizer, é muito mais importante. Eu, particularmente, eu tenho sérios problemas com o tal do silêncio constrangedor. Ou então aquele monte de poker face nas câmeras, sabe? E eu venho cada vez mais aprendendo que esses momentos valem ouro. E que normalmente é nessa hora que as pessoas decidem se manifestar. Então eu tenho me esforçado muito para tentar fazer pausas e perguntas do tipo: faz sentido para vocês? Para que eu consiga, de certa maneira, criar esse espaço para as pessoas falarem. Mais uma coisa que costuma funcionar para mim. Vale a pena tentar. O 8º ponto que o Joel traz, ele fala sobre dar o crédito conciso, né? Então, ele diz: é sempre uma boa ideia que os líderes compartilhem pontos de elogio, apoio e incentivo com as suas equipes. Mas o impacto desses sentimentos, ele vai diminuindo quanto mais você continua. E assim por diante, então acaba ficando estranho. Ele diz: nada mata mais um bom ponto do que devagar. Então, mantenha seus agradecimentos estruturados e limitados a 15 segundos ou menos. E ao mesmo tempo, perceba que 2 palavras, obrigado, nunca tem muito impacto. Então ele diz: sempre forneça o porquê. Um bom modelo para dar crédito ou valorização é quem fez isso, o que fez e qual o impacto que teve nos objetivos organizacionais ou nos objetivos da equipe. Aqui em penúltima posição tem a 9ª tática. A 9ª tática, ela diz: ajude as pessoas a se manterem na linha. Então, se durante a reunião um membro da equipe fizer uma apresentação formal, sem um ponto ou sem uma proposta clara, peça gentilmente, perguntando educadamente, coisas do tipo: o que você recomenda? Ou então, o que você propõe que façamos? E quanto mais você fizer essas perguntas orientadoras, maior a probabilidade dessa pessoa eventualmente perceber a habilidade crucial de comunicação de liderança, de transmitir os pontos e não simplesmente compartilhar pensamentos. Bom, gente, por último, mas não menos importante, o Joel finaliza com a tática 10, o famoso call to action. E ele diz: tática 10, finalize com uma etapa de ação significativa. Você mantém o ímpeto pós-reunião quando termina a reunião com próximos passos claros, incluindo quem está realizando as ações e quando. Então, esse ator pode ser um gerente, pode ser um assistente, ele diz, um comitê, ou até a própria pessoa que está conduzindo essa reunião. Mas é preciso se certificar de que é alguém que não apenas registra ou arquiva as ideias, mas que de fato avança. Gente, assim a gente finaliza o episódio de hoje. Mas eu quero saber, e você? Você usou alguma dessas táticas que o Joel trouxe pra gente? Tem alguma aqui que não foi mencionada e que super funciona pra você? Corre lá na nossa comunidade do Telegram, compartilha com a gente, fala: Flor, tem uma parada que funciona muito bem pra mim nessas reuniões e sempre gera valor. Ou então, deixa um comentário lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. Valeu, galera. Até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.